Amém? Amém? Senta um pouquinho. Amém? Glórias a Deus. Tem alguém aí? Glórias a Deus. Abre a tua Bíblia aí comigo. Em João capítulo 15. Nós temos como tema de hoje a tesoura de Deus, mas também poderia ser a poda de Deus. Amém? João capítulo 15, versículo 1. Essa é uma palavra muito sucinta, muito direta, mas eu tenho certeza que Deus vai trabalhar no nosso coração de maneira sobrenatural. Amém, Manu? Só você creu. Receba. 15, 1. João capítulo 15, versículo 1. O Senhor vai dizer assim: amém ou não amém? Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Amém? Vamos ler de novo? Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Amém? Curva a tua cabeça um pouquinho, eleva o teu pensamento a Deus, e vamos falar com o papaizinho nesse instante. Querido Deus, amado e poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento, Deus, nos colocamos na tua presença e pedimos, papai, fale conosco conforme a tua vontade. Nós necessitamos, meu Deus, ouvir a tua voz. Nós necessitamos, meu Deus, entender aquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Por mais que muitas vezes, meu Deus, é complicado, porque nós somos humanos e somos incapazes muitas vezes, mas o Senhor nos dá entendimento. Que nesse momento você possa falar com a tua boca aí: Senhor, fala comigo. Diga aí: Senhor, fala comigo. Fala aquilo que eu preciso ouvir. Fala aquilo que eu preciso mudar. Fala assim: Senhor, me direciona, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos lá. A palavra do Senhor. Jesus está falando aqui no capítulo 15 de dois tipos de dores. Amém? Vocês notaram? Às vezes a gente não percebe, quando a gente passa olhando e lendo muito rápido. Nós não percebemos aqui que ele está falando em dois tipos distintos de dor. E a primeira dor que ele fala é a dor do corte. Todo aquele que não produz, todo aquele que não produz, ele corta. É a dor do corte. Ele fala de uma outra dor aqui, também nesse capítulo. Ele vai dizer assim: mas aquele que dá fruto, o Senhor poda. Amém? Também o podar significa uma dor. Então ele está falando aqui em dois tipos de dor. O que passa despercebido é que ele está falando de dois processos aqui. E às vezes nós não percebemos. Ele está falando de dois processos. E os dois processos que ele está falando aqui vai implicar em dor. Jesus está dizendo que alguns, por estarem fazendo bom trabalho, estarão sendo submetidos também à dor, para que deem mais frutos. São duas dores com objetivos diferentes. Diga assim: duas dores com objetivos diferentes. Aleluia. A poda é um processo de dor.
E às vezes eu falo sobre poda, sobre a tesoura da poda, por isso que eu coloquei a tesoura de Cristo, de Deus, porque eu tenho lá em casa, tinha uma tesourinha de podar. Alguém conhece tesoura de podar? Não é tão grande, não era de. Não, essa é de cortar grama. Mas uma tesourinha de podar, essa tesourinha de podar que eu tinha lá em casa, era uma tesourinha que eu trouxe lá do Rio Grande do Sul, e eu tenho ela desde 1995, mais ou menos. Foi quando nós morávamos perto de um parreiral de uva. E eu lembro que todo o inverno, os agricultores da vinícola, eles subiam naqueles morros e eles começavam a podar os parreirais. E eu ficava cuidando daquilo e pensando, puxa, mas por que eles fazem isso? Às vezes os parreirais estavam até bonitos, tinham algumas folhas bonitas, mas de repente chegavam alguns homens lá, os agricultores, e começavam a podar aquela videira. Eu lembro que quando eu vim lá de Flores da Cunha para Passo Fundo, eu levei uma tesoura dessas. Está lá no Alif, inclusive. Eu levei para casa e tenho até hoje essa tesoura. Mas o que faz o agricultor a podar a videira? E é interessante porque ele chega e ele faz uma análise da videira ou da árvore. Ele faz uma análise e ele vai cortar alguns galhos que estão ali só por estar. Eles vão cortar alguns galhos que às vezes estão secos, alguns galhos finos, e eles vão deixar aqueles galhos mais posudos, aqueles galhos que ao olhar do agricultor tem mais possibilidade de crescerem e darem frutos. Mas por que ele faz isso? Porque ele sabe que a árvore, ela não tem a inteligência para mandar o nutriente que ela gera para os galhos mais fortes, para aqueles galhos que vão produzir mais. Ela manda os nutrientes através do seu tronco, da seiva, para todos os galhos. Então, aquele galho robusto, forte, ele vai receber o mesmo tanto daquele galho pequenininho, sequinho e que não vai valer nada. Ou seja, ela não vai saber distribuir. Mas o agricultor, com a sua visão, ele vai cortar esses galhos para que se canalize todo esse nutriente naqueles galhos que vão gerar frutos. Amém? Então ele faz esse direcionamento, porque ele vai ver, ele sabe qual o potencial dos galhos maiores e melhores. Então ele vai podar, ele vai cortar tudo aquilo, todos aqueles galhos, que ele vai ver que está ali só por estar, que vai estar só gerando ou tirando o nutriente e a energia daquela árvore. Isso faz com que a árvore cresça e aqueles galhos frutifiquem muito mais do que o esperado. Quantos galhos da nossa vida não servem para mais nada? Estão nos tirando energia que poderíamos estar passando para outra área que poderia dar frutos, deveria estar usando. Quantos galhos que nós temos na nossa vida que não servem para nada? Ramificações que saem de nós, mas estão ali só nos consumindo, só consumindo a nossa energia, só consumindo os nossos nutrientes. Agora Jesus está dizendo, o que ele está dizendo é que não existe poda de uma árvore sem dor. A poda significa tirar algo e diminuir o volume, e isso machuca às vezes. Esses dias eu lembro que logo no início do ano, o seu Moacir podou com as árvores na cidade. Alguém viu? Deixou só o potão. A gente olhava e falava, coisa mais feia isso. Deixava só uns
galinhos. Eu mesmo fui um que critiquei, para que tirar? Olha só que feio que ficou. Vai olhar as árvores que ele cortou hoje. Elas estão cheias, elas estão bonitas, porque era necessário fazer essa poda. Era necessário tirar aquilo que estava tirando a força da árvore. Era necessário o agricultor, podador, por assim dizer, ir lá e cortar. Muitas vezes nós não vamos entender, por causa da dor da poda, por que Deus muitas vezes nos tira alguma coisa? Por que Deus muitas vezes nos corta algo? Por que às vezes Deus, no momento mais alegria que nós estamos nos sentindo mais fortes, de repente acontece algo para entender que se Deus está nos podando, porque Ele sabe da nossa potencialidade, Ele sabe que nós podemos sim dar muito mais fruto do que nós estamos dando, e Ele faz isso porque Ele se preocupa com o nosso futuro. O agricultor, ele poda a árvore, poda a videira, porque ele se preocupa com o futuro da videira. Ele sabe que se aqueles galhos que estão lá, só por dar, eles vão acabar tirando tudo o nutriente dessa videira, e essa videira não vai produzir nada. Vai chegar um momento que ela vai parar de produzir, e quando ela parar de produzir, o Senhor diz que o agricultor vem e corta. O cortar não revive, porque a Bíblia vai dizer assim, que quando Deus corta, Ele joga no fogo, mas quando Ele poda, é para dar crescimento. A poda é o compromisso do agricultor com o futuro da árvore, e Deus tem compromisso conosco. Diga assim: Deus tem compromisso comigo. Deus se preocupa em saber que temos um nutriente dentro de nós, mas esse nutriente, quando chega nas áreas que precisamos, ele está tão fraquinho, porque ao longo da nossa vida, do nosso tronco, ele foi distribuído em tantas coisas que não prestam para nada. Muitas vezes, esse nutriente que Deus nos dá, muitas vezes nós distribuímos ele em lembranças, em histórias, em relacionamentos passados, em manias, em traumas, em vícios, em tragédias. E quando ele chega na área que realmente importa, não chega mais nada. Acabou. Porque vários galhos secos levaram as forças que iriam te fazer frutificar. Vários galhos secos que muitas vezes tem na nossa vida, leva toda a nossa força, porque nos preocupamos muito com os galhos secos da nossa vida, nos preocupamos muito com coisas do passado, com lembranças, com histórias, com relacionamentos, com traumas que vivemos lá atrás. Nos preocupamos tanto que não percebemos que toda a nossa força vai para ali, e aonde nós deveríamos canalizarmos, acaba não recebendo nada, e com isso nós não frutificamos. A poda é o compromisso de Deus conosco. Se Ele não se importasse comigo e com você, Ele simplesmente não podaria. O agricultor só poda a árvore porque ele se compromete, ele tem compromisso com a árvore. Escute isso: a poda, ela regulariza a produção dos frutos. Amém? Guarda isso. A poda regulariza a produção dos frutos. Amém? Muitas vezes nós não entendemos, porque a poda geralmente ela gera um desconforto, porque a árvore fica feia. Muitas vezes quando Deus está nos podando, às vezes nós ficamos tristes, amargurados, até colocando a culpa no próprio agricultor, que é Deus. Por que Deus me tirou isso? Por que Deus me tirou aquilo? Por que Deus fez com que eu mudasse a minha trajetória?
Eu estava tão bem daquele jeito, eu estava tão bem daquela maneira, eu estava agindo da maneira tão boa, mas de repente, quando eu menos esperei, o Senhor veio e começou a podar. O agricultor, ele não chega para a árvore e fala assim: hoje eu vou te podar, vou cortar esse, aquele outro galho. Não. Ele chega e simplesmente ele corta. Simplesmente ele mete a tesoura. Uma coisa que eu percebi, que quanto mais lembramos do passado, quanto mais o passado estiver no nosso coração, quanto mais olhos tivermos no que aconteceu no passado, mais necessidade nós temos de ser podados. Amém? Quanto mais olhos nós temos para o passado, mais nós precisamos da poda de Deus. Os acontecimentos do passado podem ser o passo que nos tira a satisfação de querer produzir mais amanhã. O que nos leva para o céu não é o nosso currículo, mas o que fazemos hoje, o que fazemos agora. As pessoas ficam pensando no passado, ficam pensando no que aconteceu no passado, ficam com medo do que vai acontecer para o futuro e acaba não frutificando. Os salvos, nós não somos salvos porque nós chegamos para Deus naquele dia apresentamos um currículo para Ele do que aconteceu conosco, das coisas boas e das coisas ruins que nós passamos lá atrás. A salvação não vem através de currículos, a salvação vem através do que nós somos hoje, na presença de Deus, o nosso presente e o que nós vamos fazer amanhã. Mas muitas pessoas ficam presas no que foi feito no passado e não conseguem canalizar a sua força, a sua nutrição para o ramo que realmente necessita de atenção. Poda é perda, poda é algo que será tirado, é arrancar algo de mim. Sabe quando? Fica quando, pastor? Às vezes em uma fase boa, às vezes numa melhor fase da nossa vida, porque a Bíblia vai dizer assim: aquele que dá frutos, ele poda para que dê mais fruto. E se eu não tiver a cabeça no reino, se eu não tiver a cabeça centrada em Deus, eu vou olhar e dizer assim: Deus não está comigo. Porque a poda dói. E o interessante, que você sempre deve lembrar, que a dor da poda é muito semelhante à dor do corte. Amém? Diga assim: a dor da poda é muito semelhante à dor do corte. Só que o corte acaba, a poda reaviva, dá força. Então tem muitas pessoas que às vezes são podadas, Deus começa a podar e elas caem, porque elas pensam que tudo acabou, elas pensam que Deus não está com elas, elas pensam que Deus virou as costas, que Deus está cortando. Não, a dor muitas vezes é a mesma, mas o processo é diferente, e lá na frente nós vamos entender. Às vezes a gente não entende na hora, mas um dia a gente olha para trás e fala assim: puxa vida, agora eu entendi porque tudo isso aconteceu comigo. Eu estava num momento tão bom, eu estava num momento tão maravilhoso, eu estava num momento tranquilo, de tranquilidade. De repente veio essa inundação, esse vento para cima de mim, essa tempestade. Mas por que, Deus? Por que isso está acontecendo? Será que o Senhor não está olhando mais para mim? Será que o Senhor não me ama mais? Será que o Senhor esqueceu de mim? Por que o Senhor está permitindo e não percebe que é Deus querendo canalizar as tuas forças, para que você ainda dê mais fruto? Por isso, nós temos que ter o pensamento sempre em Deus, mesmo na dor, mesmo na luta, mesmo na angústia, mesmo na aflição, mesmo na perca. Nós temos que olhar para cima, nós temos que olhar para o alto, que é Cristo. Às vezes nós temos o costume de demonizar todas as coisas. Nós temos o costume de colocar tudo a culpa no diabo e não percebemos que às vezes é Deus mudando as coisas. É Deus tirando aquilo que está prejudicando o teu crescimento, que vai doer, vai arder, vai fazer você chorar,
a diferença é que a poda vai te dar esperança ali para frente. Quando você fica firme, mesmo na poda, mesmo no choro, mesmo na dor, vai chegar um momento que você vai olhar para trás e falar assim: puxa vida, agora eu entendi. Eu entendi porque tudo isso aconteceu comigo. Porque Deus tinha muito mais. E se eu não fosse podado, certamente uma hora eu ia ser cortado fora. Amém? Eu quero te dar 3 exemplos de poda na Bíblia. Quase. Eu vou chegar no Jó. O primeiro exemplo que eu vou te dar é José. Amém? Deus dá um sonho para ele. Deus dá um sonho para o menino. E ele aceita. E logo depois que ele aceita o sonho, que ele se alegra, Deus vem e tesoura. Deus vem e poda. A Bíblia vai dizer que José é o filho preferido. Ele dava frutos, muitos frutos. E a tesoura da poda vem. Ele vem no nome de injustiça vinda de seus irmãos. Amém? E às vezes a pessoa vai dizer assim: puxa vida, mas o diabo usou os irmãos de José para vir contra. O diabo não tinha nada a ver com isso. Os irmãos de José não estavam endemoniados quando venderam ele. Não estavam endemoniados quando tentaram matar, quando jogaram no poço. Não, eles estavam sendo a tesoura de Deus para podar José. Às vezes nós não entendemos. Às vezes Deus vai usar como tesoura para nos podar quem nós não imaginaríamos. Porque eu entendo que um irmão nunca deveria pensar em matar outro irmão. Muito pelo contrário. Um irmão serve para estender a mão para o outro quando tiver com dificuldade. Mas de repente José se vê injustiçado e ele vê os irmãos dele podando. Os irmãos de José foram a tesoura de Deus para a poda. Diga assim: os irmãos de José foram a tesoura de Deus para a poda. Escute, a tesoura de Deus muitas vezes nos surpreende. Muitas vezes a tesoura de Deus nos surpreende, porque vem da onde nós não esperaríamos. E a gente às vezes fica bravo porque esses filhos de Satanás, mas não entende que eles foram usados por Deus para te podar, para cortar algumas coisas para você canalizar. A Bíblia vai dizer que não foi só os irmãos de José que o podaram. A vida de José, você vai ver lá que depois disso aconteceu injustiça, mentiras, prisão. Tudo isso aconteceu com ele. Tudo isso. Potifar jogou ele na prisão. Ele foi esquecido na prisão por 12 anos. Os amigos, aquele que ele interpretou o sonho, esqueceu ele lá. Ele ficou lá durante 12 anos. Enquanto o mundo exterior de José era podado, o interior dele expandia. Amém? Enquanto tudo era tirado de José, enquanto todos os galhos eram tirados de José, o mundo exterior, o mundo interior dele expandia. Enquanto era arrancada coisas da vida dele, a vida interior dele era canalizada em Deus, para acontecer o que realmente Deus queria que acontecesse na vida dele. O mundo dele exterior era cortado, mas a alma dele crescia. Muitos não poderiam entender. A poda tem um sentido de fazer você parar de crescer em direção dos homens e crescer em direção a Deus. Amém? Guarda isso. A poda é para você parar de crescer em direção aos homens e crescer em direção a Deus. Se isso não acontecesse com José, ele nunca se sentaria na cadeira do governador. Se ele não fosse jogado no poço pelos seus irmãos, se ele não fosse vendido como escravo, se ele não fosse jogado na prisão por Potifar,
se ele não fosse esquecido na prisão, por aquele que ele ajudou, decifrou sonho. Se tudo isso, se todas essas podas não tivessem acontecido, ele não estaria sentado na mesa do governador, ou melhor, na cadeira do governador. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, capítulo 12, versículo 7. Paulo vai dizer assim: para impedir que eu me exaltasse por uma coisa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que me tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me alegro ainda mais em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo se repouse em mim. Eu me glorio, eu me alegro na poda, eu me alegro naquilo que muitas vezes Deus me tira, eu me alegro muitas vezes nas vezes que eu fui injuriado, eu me alegro muitas vezes nas vezes que eu fui pisoteado, eu me alegro muitas vezes nas vezes que eu fui humilhado, eu me alegro porque tudo isso era Deus me podando, para que eu pudesse engrandecer-me na minha fraqueza. Amém? Eu me alegro. Ele fala isso convicto. Uma vez que José levou toda a sua atenção para Deus, o que Deus tinha para ele foi liberado. Eu podo para que deem mais frutos. Eu podo para que você dê mais frutos. Uma vez que ele canalizou, José, depois de tudo isso, ele canalizou toda a sua esperança, toda a sua força em Deus. Ele recebeu aquilo que Deus tinha para ele. Amém? O segundo personagem, aí sim, quem foi? O segundo personagem que foi podado foi Jó. Todo mundo conhece a história de Jó, sim ou não? Quando você pergunta sobre Jó, o que você lembra? Pastor, eu lembro que Jó começa a lembrar da história de Jó lá no começo. Mas o fim da história de Jó, o final da história, é fantástico. Às vezes, a gente só olha o começo da história. A gente só lembra do começo da história de Jó. Mas o fim da história de Jó é tremendo. Jó conseguiu amar, conseguiu, continuando amando a esposa que amaldiçoou ele e o seu Deus. Jó amou os amigos que acusaram ele de pecado que ele nem cometeu. Escuta, a Bíblia vai dizer que durante 7 dias, Jó sofrendo, os amigos dele ficaram do lado dele, sentaram só olhando, não falaram nada, nem uma palavra de consolo, nem uma palavra de alívio, durante 7 dias. Depois de 7 dias, eles olharam para Jó e falaram assim: é impossível, meu amigo, que alguém como você que perdeu tudo, não tenha pecado. Confessa o teu pecado. Você pecou, porque senão você não estaria aqui. Ele foi julgado pelos seus amigos. Ele foi amaldiçoado pela sua mulher. Mas a Bíblia vai dizer que ele continuou amando a sua esposa. Ele continuou amando os seus amigos. Como assim? Porque a Bíblia vai dizer que ele orou pelos seus amigos. E quando ele estava orando pelos seus amigos, Deus mudou a sorte dele. Amém? O cara tem que ser muito forte. O cara tem que estar realmente canalizado, maximizado a Deus. Foi cortar todos os ramos dele, sobrou só um ramo, o que apontava para Deus. Ninguém seria capaz de aguentar vivo tudo que Jó aguentou.
Isso me leva a crer que ele só aguentou porque Deus o segurou, porque Deus o sustentou, porque todas as suas forças estavam canalizadas em Deus. Deus podou, Deus tirou tudo aquilo que poderia tirar forças dele. Tudo estava canalizado em Deus, no céu. Amar a Deus muito mais além do que amar a dor do passado. Amar a Deus foi muito mais além do que a dor do passado. Tem pessoas que a dor do passado é tão grande que eles não conseguem amar a Deus mais que sua dor. Sim ou não? Não é só eu que vi isso até hoje. Tem pessoas que só falam do passado, só do que aconteceu, das suas dores. Ou seja, ama mais a sua dor, dá mais ênfase à sua dor do que o amor a Deus. Enquanto o seu amor a Deus for menor que a dor do seu passado, nunca você vai frutificar. Guarda isso no teu coração. Guarda isso. Enquanto o seu amor a Deus for menor que a dor do seu passado, você nunca vai frutificar. A única explicação que tenho de dar a Jó, porque ele aguentou tudo, é porque todas as suas forças estavam direcionadas em Deus. Agora vem a parte mais linda que eu acho, que foi a canção que eu cantei. Toca ali, Arthur, que eu vou ter que cantar ela de novo. Jó 14:7. Estou lá em Gálatas. Jó 14:7. Uma das partes mais lindas que eu acho da vida de Jó. Ele vai dizer assim: deixa eu ler aqui, porque pode ser ali mesmo. Até o 10, se eu não estou enganado. Jó 14:7 vai dizer assim: para uma árvore, Jó vai dizer, no momento de dor, no momento de angústia, no momento que todas as suas forças estavam canalizadas em Deus, ele vai dizer assim: para uma árvore há mais esperança, pois se for cortada, ainda é possível que volte a brotar e torne a viver. Ainda que suas raízes envelheçam e o seu tronco morra no chão, basta um pouco de água e ela se revitalizará e produzirá novos brotos e ramos como se fosse uma planta nova. Todavia, quando um ser humano morre, tudo se encerra, morremos e nosso corpo se desfaz. Logo depois do último suspiro dessa terra, para onde vai nosso espírito? Volta um pouquinho no 7, segura no 7 lá, para mim. Isso, para uma árvore há mais esperança, pois se for cortada, ainda é possível que volte a brotar e viver. Para uma árvore é mais possível, depois que for cortada, mas suas raízes ficaram, que ela volte a viver. Aleluia. No versículo 11 está escrito assim: assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas secas, mas o cheiro das águas faz com viver. O cheiro das águas faz com que a árvore brote. A água representa Deus. Deus podou, mas Ele vai te regar. Ele não vai deixar você morrer. Ele não vai deixar você se entristecer. Ele vai dizer sim, vai doer, porque a dor é semelhante. A dor da poda é semelhante à dor do corte. Mas por causa do cheiro das águas, por causa das águas do rego que Deus vai jogar ao redor, você não vai morrer. Há esperança sim. Não é porque Deus está podando, não é porque está doendo, que a vida vai acabar, que a esperança vai acabar. Não, a Bíblia vai dizer que é o começo de muitas frutas que você ainda vai dar. Feche os teus olhos um pouquinho antes de continuar. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá
seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Não vai cessar os seus frutos. Deus está podando. Pastor, está doendo. Pastor, eu perdi tantas coisas. Pastor, a minha vida estava tão boa. Puxa, Deus podia avisar. Não, querido, o agricultor não vai avisar o galho que vai cortar, não, porque ele sabe. Ele sabe que se ele avisar, aquilo que ele vai tirar, aquilo que ele vai ter que podar, muitas vezes vai ser alguma coisa que você está pegado em você, que está grudado em você, que você não quer soltar, que você não quer de maneira nenhuma, mas ele sabe qual galho da tua vida cortar. Ele sabe que vai doer, mas fica tranquilo, ao cheiro das águas vai brotar, ele vai regar, ele não vai simplesmente cortar e ir embora, não, ele não vai simplesmente cortar e te deixar lá, jogado ao léu, jogado à própria sorte, não. Se preciso for, ele vai lá, galho, às vezes que ele ficou, está meio pendendo para o lado, ele vai lá, vai amarrar, ele vai segurar, mas ele não vai deixar você morrer, não. O intuito dele não é fazer você morrer. A dor da poda não é para a morte, a dor da poda é para a vida, é para frutificar. As águas representam o Senhor. A esperança, sim, a esperança nunca, jamais poderá morrer. Nada. Aleluia. Jó só sobreviveu porque o cheiro das águas estava sobre ele. Deus estava sobre ele. Deus está sobre você. Se está doendo, fica tranquilo. Fica tranquilo. Aleluia. A tesoura cortou José. A tesoura cortou Jó. Mas há mais um exemplo de poda. Olha para mim um pouquinho. Sabe qual foi o maior exemplo da poda de Deus? Alguém sabe me dizer? O maior exemplo da poda não foi José, não foi Jó. O maior exemplo da poda de Deus foi o próprio Cristo. Foi o próprio Jesus. O maior exemplo da tesoura de Deus. A Bíblia vai dizer que foi arrancada a glória de Cristo, foi arrancada a reputação de Cristo, foi arrancado o poder de Cristo, foi rebaixado ao nosso nível. Mesmo ainda no ventre de Maria, Jesus já começou a ser podado, porque a Bíblia vai dizer que ainda no ventre de Maria, Herodes proclamou um censo para tentar matar o Messias que nasceria. Desde o ventre de Maria, Jesus já começou a ser podado. Quando Jesus começou a sua missão aos 30 anos, também a poda continuou, e a poda veio através de crítica, através de críticas, de descrédito pelos seus próprios irmãos, pelos seus 7 irmãos. Você vai notar que os próprios irmãos de Jesus serviram também para podá-lo. O nosso Jesus, ele foi chamado de demônio. Você sabia? Isso aí expulsa por Beelzebub. Nosso Cristo foi chamado de demônio. A Bíblia vai dizer que tentaram apedrejar ele. Por várias vezes tentaram pegar Jesus, tentaram ver alguma falha nele, para jogar em praça pública e apedrejá-lo.
A Bíblia vai dizer que certa vez levaram ele para o monte e tentaram jogar ele no precipício. Poda. A Bíblia vai dizer que ele foi traído por um dos seus discípulos. Poda. A Bíblia vai dizer que os outros discípulos o abandonaram. O abandonaram. A Bíblia vai dizer que ele foi interrogado por gente suja, pagando de autoridade na frente do nosso Deus. Cara sujo, nojento, pecaminoso, interrogar Jesus. Poda. A Bíblia diz que certa vez taparam os olhos de Cristo e deram burros na cara dele, e os guardas falavam assim: agora adivinha aí, ó filho de Deus, quem foi dos guardas, quem foi de nós que te bateu? Humilharam nosso Cristo, foi pendurado no madeiro. Poda. E tudo isso foi para ser podado pela dor, para ele dar o maior fruto, que já passou pela terra. Foi o fruto do Espírito Santo, o fruto de Deus para nos salvar. Às vezes você fala assim: ah, mas o que eu estou sentindo, deixa eu falar uma coisa para você, não leva mal não, mas Deus não está nem aí com o que você sente. Deus está preocupado com o que você decide. Amém? Entendeu? Ah, mas está doendo. Deus não está nem aí que está doendo. A dor tem que ter. Deus está preocupado com a tua decisão. O que você vai fazer no momento da dor? O que você vai fazer no momento da poda? O que você vai fazer no momento que estiver te humilhando? O Senhor não está preocupado se você acordou mal de manhã. Você vai continuar. Já não imagina que vai ficar mais feliz ou menos feliz, dependendo da maneira que você acordou, não. Deus está preocupado com as suas decisões, como que você vai agir no momento da poda, no momento que a tesoura estiver cortando. A Bíblia vai dizer assim que Jesus, o próprio Jesus, lá no jardim do Getsemane, ele olhou para ele e falou assim: papai, eu não quero, eu estou me sentindo mal, eu não quero, passa de mim esse cálice. Mas ele foi decisivo, porque ele falou assim: mas faça a tua vontade. Deus está preocupado com a nossa decisão no momento de angústia. Às vezes nós temos que tomar decisões mesmo sem querer, mesmo contrário à nossa vontade. Jesus falou assim: ah, por mim eu não ia mais, mas papai, eu decido fazer a tua vontade, eu decido fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Decida fazer aquilo que Deus quer que você faça, por mais que esteja doído, por mais que esteja dolorido, por mais que você tenha perdido algo. A poda, você perde mesmo, mas para depois ganhar muito mais. A Bíblia vai dizer que Jó perdeu tudo que ele tinha, sim ou não? Perdeu, foi podado, foi cortado, inclusive 10 filhos, mas tudo canalizou para Deus. A Bíblia diz que ele teve mais filhos e os amou. Os amou. Decida fazer a vontade de Deus. Decida enfrentar a dor da poda. É muito melhor a dor da poda do que a dor do corte. A dor é quase a mesma, mas a diferença é que a poda mais para frente vai te trazer paz para o coração. Sabia? Aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que depois que passa, você olha para trás e fala assim: puxa vida, que bom que eu passei por aquilo. Aquilo serviu para me crescer, serviu para me abrir os olhos, serviu para me produzir mais, serviu para me esquecer o passado, esquecer os galhos secos que estavam me levando forças. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. A poda é necessária para que
Deus nos renove. A esperança para o ferido, como árvore cortado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Pastor, parece que eu estou tão seco, parece que as minhas folhas todas caíram, parece que os meus galhos todos foram arrancados. Não, querido. Muitas vezes Deus deixa um galho, e esse galho vai apontar para Ele. Deus vai tirar todos os galhos que não apontam para Ele, vai deixar apenas um galho que aponta para Ele. Porque toda perca sempre sobra alguma coisa, sim ou não? Toda luta sempre sobra alguma coisa. Pastor, eu perdi tudo. Não, pode ter certeza que algo sobrou, e esse algo que sobrou você tem que amar. Você tem que amar. O galho que sobrou você tem que amar. Você tem que canalizar todo o teu amor, toda a tua força, toda a tua esperança nesse galho, porque foi o galho que o agricultor deixou, porque foi o galho que Deus deixou, e através desse galho você vai florescer. Através desse galho Deus vai te restaurar. Esquece os galhos que foram cortados. Se foram cortados é porque Deus não queria que você tivesse contato com eles. Tem galhos que são cortados e nós queremos ainda ter contatos. Ei, o galho cortado, ele é jogado fora, podado, ele é jogado fora, ele seca, ele vai para o fogo. Esquece. Se Deus tirou é porque tinha que tirar. Se Deus tirou certa pessoa da tua vida, escute, é porque essa pessoa tinha que sair. E às vezes a gente fica ali cutucando. Eu quero ter contato. Deus tirou. Muitas vezes é Deus que tira. Você não entende? Se Deus te deixou com um galho, ame esse galho, abraça esse galho, ore por esse galho, porque esse galho que Deus deixou para frutificar na tua vida. Sinta o cheiro das águas, sinta o cheiro de Deus, estará sobre você. O recador de Deus está sobre você. Você não é uma árvore seca. Muitos olharão e falarão assim: puxa, essa árvore está seca, mas Deus sabe que essa árvore está enraizada. E quando as pessoas menos esperarem, as folhas e os frutos vão ser gigantescos, vai ser muito mais do que as pessoas imaginam. Creia nisso. Eu quero orar por você agora. Fecha os teus olhos. Eu quero que você entenda que todas as coisas na tua vida estão direcionadas por Deus. Eu quero que você entenda, se você perdeu algumas coisas, é porque Deus podou, é porque não estava te acrescentando nada, estava só tirando forças de você.
canalizar as tuas forças, o nutriente da árvore sobre esse ramo que ficou, porque é Ele que vai te segurar, é esse ramo que vai te segurar, é esse ramo que vai fazer com que você cresça e dê muitos frutos. Pessoas podem olhar para você e falar assim: não, dessa árvore não sai nada, mas Deus olha, o Deus que é o agricultor, fala assim: ei, essa árvore vai dar muito fruto sim, porque eu estou cuidando, porque eu podei e eu estou regando. Deus não quer que você fique pela força de homens, de palavras. Deus quer que você estenda o teu pensamento e canalize, maximize todas as tuas forças para esse galho que sobrou, porque é Ele que vai te levantar. Sim, Espírito Santo, nós estamos aqui, meu Deus, reunidos e temos a certeza absoluta, Deus, que o Senhor está nos cuidando. Se o Senhor podou, se o Senhor tirou algumas coisas e às vezes eu não entendi, é porque o Senhor sabe ali para frente o que irá vir. Eu não sei, eu não imagino, mas o Senhor sabe que tem muitas coisas boas para vir, e nós tomamos posse em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fala assim: Deus me podou, porque Ele tem compromisso comigo. Fala mais alto: Deus me podou, porque Ele tem compromisso comigo. Você que está assistindo a live, se puder escrever aí: Deus me podou, porque Ele tem compromisso comigo. Escreva. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Senta aplaudindo a Jesus. Glórias a Deus.